Oi, meu nome é Lia, sou acadêmica do curso de Fisioterapia e na cadeira de Saúde Preventiva irei apresentar sobre reforma psiquiátrica. No Brasil, o percurso histórico da psiquiatria se iniciou com a criação dos primeiros manicômios na época da Segunda Guerra Mundial. A maioria deles era destinado a substituir a cadeia pública. Dessa forma, os primeiros hospitais eram apenas um depósito de gente, ou casa de loucos, como eram chamados. Infelizmente, na época não havia qualquer tentativa de desenvolver uma terapia para amenizar o sofrimento dos doentes. O objetivo dessas instituições era segregar os residentes do restante do mundo. Com o aumento da demanda, a situação piorou e os manicômios ficaram superlotados, de modo que muitos doentes dormiam em colchões ou no chão, onde, devido ao frio e às privações, encontravam a morte. O quadro de degradação e penúria não era muito diferente de um estado para o outro no território brasileiro. As violações de direitos humanos eram rotina. Inicialmente privados da liberdade, eram isolados de tudo e de todos. Não tinham alimentação, roupas, água ou higiene. Os primeiros relatos conhecidos e que serviram de fonte de pesquisa sobre as primeiras instituições psiquiátricas brasileiras citam as Irmandades Santa Casa de Misericórdia, que desempenharam um papel importante na assistência dos doentes mentais. Até o início dos anos 70, essa era a realidade dos doentes mentais brasileiros. A reforma psiquiátrica no Brasil teve como fonte inspiradora as ideias e práticas do psiquiatra Franco Basaglia, que revolucionou, a partir da década de 1960, as abordagens e terapias no tratamento de doenças com transtornos mentais nas cidades italianas. Crítico da psiquiatria tradicional e da forma como operavam os hospícios, Basaglia revolucionou no tratamento psiquiátrico, desenvolvendo a abordagem de reinserção territorial e cultural do paciente na comunidade. Então, a proposta do médico era abolir práticas como o isolamento em manicômios à base de fortes medicações, vigilância ininterruptas, choques elétricos e camisa de força. Devido aos resultados positivos que alcançou na Itália, a abordagem de Basaglia passou a ser recomendada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a partir de 1973. A posição da OMS tornou o debate mundial e a discussão chegou ao Brasil. Em 1978, houve o primeiro movimento dentro da Divisão Nacional de Saúde Mental, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Os profissionais denunciaram as condições de profunda degradação humana em que operava a maioria dos hospitais psiquiátricos no país. A crise, em pleno regime militar, levou à demissão da maioria dos denunciantes. Em 1979, foi criado o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Em 1987, o movimento antimanicombial deu continuidade à luta pela nova psiquiatria. Porém, foi somente em 1989 que foi proposto o projeto de reforma psiquiátrica. Após 12 anos, o texto foi aprovado e sancionado como lei, ficando conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei Antimanicombial ou Lei Paulo Delgado. Como enquadrar um esquecido dentro de uma lei que incluía todos os setores e todos os cidadãos brasileiros, os homens e mulheres do Brasil, crianças, jovens, independente de local que nascessem, de riqueza, de instrução, de raça, sexo, ou seja, o artigo 5º da Constituição, e eu tive a felicidade e a alegria de ter sido constituinte, o artigo 5º da Constituição era, a ideia central do artigo é esse: todos são iguais perante a lei, independente de todas essas distinções e diferenças que fazem a humanidade bonita, tá? E que às vezes são fatores de injustiça. Eu tentei introduzir um adendo nessa declaração, que é: todos são iguais perante a lei, inclusive os doentes mentais, sem distinção de raça, sexo, por aí. A reforma teve como marca registrada o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferaram país afora.
A lei que promoveu a reforma tem como diretriz principal a internação do paciente somente se o tratamento fora do hospital se mostrar ineficaz. Em substituição aos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde determinou em 2002 a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, em todo o país. 18 de maio é o Dia da Luta Antimanicomial. A data é um marco na luta por mudanças na prestação de serviços aos portadores de transtornos mentais que ganharam o direito de um tratamento inclusivo. Nos centros de atenção psicossocial, é feito todo o acompanhamento clínico aos pacientes, além de atividades de inserção na sociedade. Antes de 2001, quando o Brasil ainda não colocava em prática a luta antimanicomial, a maioria dos portadores de transtornos mentais ficava internada em hospitais psiquiátricos, completamente isolada. Nesse novo modelo, a gente insere esta pessoa dentro das relações sociais e todo o seu acompanhamento e serviços tem que estar à disposição desse sujeito próximo das suas relações, da sua comunidade, da sua família, enfim. Para ser parte da sociedade, o cidadão com transtorno mental precisa ter acesso ao trabalho. Aí a dificuldade é grande, o mercado formal é fechado para essa população. Por isso a importância de projetos de formação profissional para que eles possam trabalhar por conta própria ou em empreendimentos solidários. É o que acontece aqui no CAPS Lapa. Neste grupo de trabalho, chamado Carinho Feito à Mão, os usuários dos serviços de saúde mental aprendem e fazem artesanatos que depois são vendidos. Além de ganhar algum dinheiro, o paciente percebe que existe um lugar para ele na sociedade, não necessariamente ligado ao transtorno mental. No hospital a gente toma remédio, come, bebe e dorme. Não faz mais do que isso. Agora no CAPS a gente já está podendo fazer muito mais coisa. Eu realmente me surpreendi. Eu não pensei que fosse capaz de fazer todo esse trabalho. Eu realmente fiquei surpreso. Isso me enaltece. Faz com que eu me sinta mais útil. Este grupo de trabalho do CAPS Lapa é um dos 150 empreendimentos em todo o estado de São Paulo que fazem parte da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária. O projeto desenvolve e articula atividades de formação profissional em serviços de saúde mental de 26 municípios e luta por políticas públicas para desenvolver negócios inclusivos, como cooperativas. A gente vem sensibilizando os governos a entender que uma política pública para incentivar o empreendedorismo, a economia solidária e essas cooperativas, além de promover a inclusão pelo trabalho, além de gerar renda para essa população, ela produz saúde. Santana não tem dúvidas sobre as possibilidades dos deficientes intelectuais. Ele mesmo é um belo exemplo. Foi eleito representante dos usuários dos serviços de saúde mental na rede. Tem viajado por todo o Brasil defendendo a inclusão através do trabalho, inclusive em Brasília, em reunião com ministros. As pessoas falam, vai assim, ser vitorioso e pede coisa para a gente, né? Fala, representa nós, e é isso que eu tento fazer. Sendo assim, os CAPs são espaços para acolhimento de pacientes com transtornos mentais em tratamento não hospitalar. Sua função é prestar assistência psicológica e médica, visando a integração dos pacientes à sociedade. E foi assim que aconteceu a reforma psiquiátrica. Tchau, tchau!